Boa tarde, eu sou Eduardo Guimarães, sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo e quero fazer conhecido aos telespectadores, de minhas redes sociais, onde eu prego a palavra, as minhas convicções, ministeriais quanto ao fato de eu agir na qualidade de Igreja Ortodoxa Pentecostal Batista Universal ou Igreja Batista Universal. E eu quero explicar a minha convicção, espiritual nesse sentido, porque tem muitas vertentes religiosas, até mesmo que tendem a manter certas culturas, forjando informações que parecem ser mais um estado de espírito ligado às dependências carnais e fontes manipuladoras, de vertentes que geralmente usa do engano para poder figurar demônios ou deuses ou estados de espíritos que na prática não tem nada a ver com a realidade em que devemos, pela palavra, pela Sagrada Escritura, nos prover do caráter de Cristo, Pelo que o apóstolo Paulo chega a dizer que a carne e o sangue não herdarão o reino. Então, quer dizer, entende-se que o estado de espírito que faz com que o homem gere vida em uma só carne tem que ser, no mínimo, são e santo. No caso da mulher e do homem, tem que ser dois estados de espírito em uma só carne. Ou seja, não pode ser 3 ou 4, E uma vez que a palavra diz que a terceira parte, e será provada pelo fogo. Então, entende-se que as duas bases racionais têm que gerar um só estado de espírito santificado por Deus, E nessa base eu quero explicar justamente um marco do meu ministério, que foi um marco desenhado como base de identificação ministerial, isso, cuja a vertente social no nosso dia a dia hoje tem tornado nocivo o uso da pirâmide, vamos dizer, ou do triângulo, como se fosse uma base ligada à maçonaria. Eu já estive explicando isso anteriormente e eu quero explicar de novo para tornar mais enfático essa situação, para que, porque como a gente trabalha a palavra de Deus e anuncia em rede social de forma mais mais marcante ou mais determinante no dia a dia, de forma mais vultosa, então entende-se que seria necessário também que eu me fizesse entendido nesse sentido, para que Cristo seja compreendido em mim conforme a verdade da palavra, uma vez que o homem é necessário que haja um intermediário na qualidade de homem para poder explicar o estado de espírito formado em Cristo pela palavra, não é isso? Então não tem esse homem que vai ser espiritual, sem habitar o estado de espírito sobre a matéria, mesmo sendo carne, uma vez que a carne e o sangue não é do reino. Então o estado de espírito que é do reino é o verdadeiro estado de espírito que nos faz pronto diante de Deus como pessoa que o adora em espírito e em verdade e testifica nessa qualidade, cumprindo o que diz Jesus no capítulo 15 de João Evangelista, no versículo 26 e no versículo 27, o qual ele diz que o Espírito Santo, o Consolador que procede do meu Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, porque estiveste comigo desde o princípio. Então a gente começa a entender que o princípio é você, porque o reino do céu só pode se estabelecer dentro de você, dentro de nós, no plano individual, no coletivo, naquilo que nós temos uma razão para que possa trazer a realidade e a manifestação de Cristo sob um comum acordo, sob um estado de espírito em que pode gerar vida e vida com abundância. Isso é sanidade, é o pressuposto da sanidade que traz a evocação ou a manifestação do estado de santidade de Deus ao selar as nossas vidas em Cristo. E esse marco, a qual eu me refiro, está relacionado justamente com o capítulo 31 de Jeremias, no versículo 21, e no versículo 21, que diz assim, o versículo 21 em diante, Vamos ler do versículo 21 em diante. Diz assim, erga-te, Jeremias 31, capítulo 21, eu vou ler até o 26, não é isso? Diz assim, ergue-te para ti, Marcos, levanta para ti, pirâmide, aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas suas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará o varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Ou seja, a Bíblia fala que o profeta Jeremias ele teve uma visão,
Deus falava com ele nessa visão, né? E foi um sonho, né? E certamente tinha uma coisa, tinha um cenário ligado com a realidade, né? Profética de Israel e com o cumprimento da palavra de Deus. E com base nesse cumprimento, né, a gente começa a entender o que é se prover de Cristo Jesus nesse sentido, no sentido de habitar o reino. Por quê? Porque a Bíblia ela mostra pra gente que quando Deus ele estabelece um novo pacto, o sangue de Jesus Cristo, ele estabelece sob o princípio de que, ao adquirir a sanidade, né, mediante o conhecimento da lei dos profetas, até o ministério de João Batista, o qual Jesus diz que dentre os nascidos de mulher não houve igual a ele, mas aquele que seria menor no reino dos céus é o maior no reino. E o próprio João chega a dizer, importa que ele cresça ou diminua. Então a gente começa a entender que o homem, quando ele começa a se desfazer das obras da carne, ele começa a se investir no verdadeiro estado de espírito formado em Deus. E esse estado de espírito faz com que ele habite, Deus responda por ele de forma integral, né? Prova disso que o próprio apóstolo João chegou a ser morto, né? Pelo fato de ter confrontado Herodes, né? Na época ali, né? do governo ainda de Jesus Cristo. E ele foi morto justamente por esse fator. Porque ele dizia que não era lícito possuir a mulher do seu irmão. Então a gente vê que sempre teve um relacionamento, a Bíblia sempre teve uma relação ligada à afeição natural e cultural, ligada àquele princípio da criação em que Deus falou, em que o homem levanta e diz, né, quando Deus acaba de fazer sua mulher, essa será chamada varoa porque do varão foi tomada, né? E a gente começa a entender a Bíblia nesse sentido. E no capítulo de Ageu, a Bíblia começa a dizer e trabalhar a respeito da Jerusalém celestial, em que a Bíblia fala que ela mostra a data em que foi fundada, né? Aqueles fundamentos da Jerusalém celestial. Não é isso? Sobre o princípio em que a palavra de Deus estabeleceu a Cristo em nós, mediante o conhecimento da Sagrada Escritura. No capítulo de Ageu, no capítulo 2, ele chega a dizer isso, né? A Bíblia fala da seguinte forma, ó. Ponde, pois, eu vos digo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Ponde o vosso coração nestas coisas, ainda semente no celeiro, nem videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Então a gente começa a entender, lá no passado, quando Jotão, ele amaldiçoa, ele faz a parábola dele, quando Abimeleque mata todos os seus irmãos, a gente vê Deus trabalhando a construção, diante daqueles 3 rebanhos ali, diante dos filhos do Oriente, a construção que de povos, tribos e línguas, culturas, raça e etimologia diante de uma pedra só, que é Cristo. Então, quando alguém falar de você, do meu ministério, que prega a palavra de Deus, e tem aí uma pirâmide na base, tem um ciclo de dependência com a geração do Espírito Santo, que é a bandeira, onde é que eu nomeio como filhos da geração, ou a geração de Raquel, é porque nós estamos falando de governos cuja medida e estatura representa a perfeição de Cristo na pessoa de José, que é o mesmo que governou o Egito, né? Cuja base ali de provisão foi tirada 1/5 dos anos de fartura, que vai representar os mesmos 7, né, vamos dizer assim, que em relação aos anos que ia ter necessidade. Então a gente começa a ver Deus trabalhando de uma forma plena a medida de estatura de um homem que estivera no princípio nas gerações daqueles aos quais ele escolheu. Não é isso? E a gente começa a ver a matemática justificando a realidade da comunhão de Deus com o homem. E às vezes a pessoa quer negar isso e quer simplesmente envaidecer por questão de posição social, cultura, coisas que na prática não justifica nem a razão não justificaria nem a razão da gente ter recebido a Cristo, porque nós não vivemos as coisas que eles viveram, né? E se vivemos, nós vivemos de forma oculta, tendo Cristo em nós mesmo sem conhecê-lo, de modo que a Bíblia fala, veio para que os seus não conheceram, estava no mundo e o mundo não reconheceu. Pronto, então a gente começa a entender que as coisas de Deus ela tem que justificar pela verdade da palavra, como que trazendo a realidade da salvação para todos que creem, segundo a verdade de Jesus Cristo. Então a pirâmide ou o triângulo do meu ministério, né, na base da bandeira qual eu designo como matriz, não tem nada a ver com maçonaria, tem a ver com o cumprimento da palavra e que representa para mim um caminho no sentido para o céu, não é isso? E esse mesmo caminho você pode adaptar de vários fatores, desde que haja um cumprimento da palavra de sanidade, em que a pessoa se coloca diante de Deus como pessoa salva e resgatada,
né, pela verdade do Evangelho. Não é nada que as pessoas, não é algo que tem que ser adorado, não é nenhum tipo de idolatria. Simplesmente é um marco que define, né, a palavra do Senhor Jesus em minha vida, mediante o cumprimento das Sagradas Escrituras, né? E outra parte é dizer justamente que se trata de um símbolo geométrico, né, em que a Bíblia também dá respaldo sobre ele. Não é isso? No capítulo 48 de Ezequiel, no versículo 35, tem uma passagem bíblica que passa essa ideia, né? Essa ideia de que se trata verdadeiramente de uma figura geométrica que no caso né, da insígnia da bandeira ministerial, ela não está relacionada necessariamente ao triângulo, mas ao caminho, no sentido em que Cristo é a base e é o fim, né? Quer dizer, quando você vai para o futuro, você vê a sua visão convergindo de forma a assumir no Oriente, né? Ou no horizonte, não é isso? E a gente vê mais ou menos esse sentido, em qualquer sentido que a gente vê. Prova disso que o nosso nariz ele chega a funilar. Então quer dizer, você pode olhar para a ponta do seu nariz, você não consegue ver a ponta dele, mas você sabe que ele está funilando, não está? Então creio que assim também somos nós. Então quer dizer, Deus já faz as coisas para poder fazer nós nortearmos para um futuro. E no capítulo 48 de Ezequiel, a Bíblia chega a retratar sobre essas medidas, só que na base decimal, né? Ou seja, exponencialmente menos 1, 0, né? Vamos dizer assim, em relação ao ângulo de 180 graus do triângulo, ou a soma deles, né? Cada ângulo tem 60 graus, a soma dele é 180, aqui ele fala de 18, mas como se você estivesse exponencialmente reduzindo uma casa, né? Exponencialmente falando, que diz assim no capítulo 48, versículo 35, 18 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali. Então quer dizer, a bandeira quer dizer o seguinte: você tem uma geração com o Espírito Santo de Deus, a sua geração é santa no Senhor. Não importa qual marco que você vê conhecer a Deus, importa que se é pelo sinergismo ou por monergismo, não importa. Importa que a pessoa especial, pela graça especial que representa a sua salvação em Jesus Cristo. E todos quantos que creem segundo a sua geração, naquilo que você tem cuidado da sua geração diante de Deus, ensinado seus filhos no caminho em que deve andar. Então é Deus que justifica você como quem é posseiro da vida eterna e do penhor do Espírito Santo. Amém? E eu gostaria de entender, e minha intenção é justamente explicar isso. Porque a pior coisa que você tem é a pessoa pegar as coisas assim, querendo defender vertentes que na prática a Bíblia não permite a gente defender nem a própria Israel segundo a carne, mas a verdade da palavra em relação à mesma Israel, que faça com que todos nós sejamos herdeiro juntamente com Cristo como gentis, onde Cristo nos deu um pedaço, né, das suas vestes, né, diante da cruz, diante daqueles soldados ali que rasgaram as vestes, cumprindo o que foi dito, né, a Jeroboão, né, lá no capítulo de 1 Reis, capítulo 11, não é isso? Se eu não me engano é isso mesmo, 1 Reis capítulo 11, ele chega a dizer isso, né, quando Aías corta as vestes ali, faz: rasgarei o reino de ti e darei para o seu filho, né, e darei Davi uma lâmpada. Então quer dizer, quando ele fala com João ali, ele começa a figurar essas coisas. Então a gente começa a ver o cumprimento da palavra. E eu costumo pregar a Bíblia naquilo que me faz entender ela, porque Jesus Cristo falou que tudo quanto ele recebeu do Pai, ele me deu a entender. Então eu não aceito meio termo em relação à palavra, nem discuto dúvida. E também ninguém tira de mim a minha convicção pela verdade, né? Porque eu sei que, para todos os efeitos, para mim estar de acordo com algum irmão, eu tenho que estar de acordo com ele, para que ele esteja presente. Tem que ter um objeto de sanidade que faz com que o Espírito Santo de Deus venha e cele. Não adianta criar artifício para lá, entre 1 ou 2 ou 3, e não, eu tenho testemunho disso, mas o testemunho daquele que crê em Jesus Cristo está em si mesmo. Porque Deus me deu o poder de ter vida em mim mesmo. Porque deu o Filho do homem todo juízo, que é Jesus Cristo. Então somos herdeiros da mesma herança em Cristo. Então o resto, argumentos protecionistas de pessoas descabidas da verdade, tentando manter vertentes imperiosas forjada no inferno. Então está repreendido em nome de Jesus. Eu só quero que vocês me façam entendido em relação a isso, para que Cristo venha ser entendido de forma complexa por meio da minha pessoa também, quanto à verdade do Evangelho, a qual eu tenho ministrado nos corações de muitas pessoas nas redes sociais. Não importa se o Satanás tem usado alguma base intermediária para poder privar essas pessoas de receber essas mensagens. Eu estou crendo que acima de tudo quem vai ser glorificado na minha vida é Cristo, porque a minha vida é para glorificar a Deus somente. Então não adianta o homem querer terceirizar meu estado de espírito diante de Deus, porque o homem que tem esse poder é o Espírito Santo de Deus, a qual Jesus Cristo colocou para representar o sacerdócio e o ministério apostólico mediante o conhecimento da palavra, conforme consta no capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 15 do livro de João Evangelho. Então não aceito nenhum terceiro vir, né? Se não tem objeto de sanidade entre eu e ele, então ele já está pregando heresia para mim.
E para mim já está errado, já está traficando com a verdade, então está repreendido em nome de Jesus. Mas que fiquem bem entendidos nesse sentido. Então essa é uma base de explicar e de fazer entender que o triângulo na base do meu ministério não tem nada a ver com o negócio de maçonaria. E outra base que eu quero deixar de forma objetiva é o capítulo de Esdras, né? Versículo no livro de Esdras, no capítulo 6, no versículo 3, né? A Bíblia fala sobre a construção de Jerusalém, né? Ou seja, as pessoas estão pensando que Deus é um Deus que está fazendo acepção de pessoas por questão de cor, ou raça ou espécie. Ah não, porque Deus é isso, porque Deus é de fulano, é de ciclano, de beltrano, o resto não tem Deus. Isso tem nada a ver. Deus precisava simplesmente de um pilar que viesse a representar a humanidade, a qual foi instituída em Jesus Cristo, o qual foi chamado de filho de Davi, né? Que dá muito a entender o relacionamento de Deus com Davi, a ponto de ele falar assim: disso, Senhor, meu Senhor, assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estrado de seus pés. Jesus Cristo chega a dizer como ele é seu Senhor, né? Sendo ele seu filho. Então, a gente começa a estar falando de coisas espirituais que tem herança em Deus da parte de Cristo e pelo Evangelho de quem cumpre a verdade, a palavra. Não é de pessoas que simplesmente é que assim vai descer. Porque se eu for voltar lá no primeiro livro de João, no primeiro capítulo de João Evangelho, a Bíblia fala: veio para que eram os seus e os seus não recebeu. Portanto, todos quanto recebeu, deu de direito a ser chamado filho de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, da vontade de Deus. Então, quer dizer, a lei apontou o pecado, apontou também a graça e o objeto de sanidade no homem, para que o perfil de Cristo fosse formado em cada um, até João Batista. Mas de lá para cá tudo fosse seja, porque Jesus Cristo já consumou todas as coisas. Não é isso? E muitas das vezes as pessoas não entendem essas coisas, querem simplesmente ter um primado em uma realidade que não traz um perfil definido em si e nem pode definir o perfil de Deus em relação ao seu semelhante. E se você for pegar a Bíblia, a gente for analisar a Bíblia e falar assim: ninguém subiu aos céus, não é que ele desceu, o Filho do Homem. Se falei de coisas terrenas e você não compreendeu, como é que você vai compreender as coisas celestiais? Está lá João 3, do 11 ao 12, Jesus Cristo fala sobre isso. Então, Deus não está tirando de nós uma realidade, um estado de espírito formado nele. Ele está trazendo nós a realidade daquilo que ele está construindo, mas tem vertentes espirituais, canalizando o mal diante de hostes infernais da maldade e celestiais, tentando tirar de você o estado de espírito pronto que Deus te deu, tentando provocar você em sua limitação da carne. Né? E esse negócio de figuras geométricas, essas coisas assim que a gente usa para poder marcar um tempo ou definir nosso ministério, é igual o nome. E quando Jesus fala assim, ó, já não chama mais servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vos chama amigo, porque tudo quanto meu Pai me deu a conhecer, vos dei a conhecer. Né? Vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dê fruto e vosso fruto permaneça, para que tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, recebereis. Né? Uma coisa é você trabalhar um estado de espírito diante de Deus em que você está numa forma crescente em sua vida espiritual, crescente diante de Deus. Outra coisa é quando você chega a uma certa condição em que Jesus vai falar: naquele dia nada me perguntareis, visto que meu Pai vos ama e visto que vós me amaste. Tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Não quer dizer, por que muitas das pessoas não recebem? Porque ela não procurou a provisão coesa da palavra, se completar segundo o dom perfeito de Cristo, a medida e estatura do Mestre. Como é que Deus vai ouvir? Deus não habita o pecado, Cristo não é ministro do pecado. Se eu destruo aquilo que eu construí, eu mesmo me torno transgressor. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. E o fim da lei é Cristo. Então, as pessoas querem viver de uma graça em que ela quer promover a desgraça à lei para poder se haver sobre vaidade política e cultural imperiosa, e usando Deus como base de escárnio. Deus não deixa escarnecer, nem pode ser tentado pelo mal. A própria Bíblia fala: o homem, quando é tentado pelas concupiscências dele. Né? E o próprio apóstolo chega a dizer que, ó, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, já não há mudança e nem sombra de variação, né? Cuja palavra da verdade nos fez primícias das suas criaturas. Está lá em 1 Tiago, capítulo 17 e 18. Então, traficar com a palavra, que é um artifício e querer manter vertente, isso aí já não é para cristão de hoje nem o antigo mais não, porque quem conhece a verdade já deveria estar colhendo melhores frutos e ter uma relação mais íntima, plena e determinada diante de Deus, para poder se fazer entendido e fazer Cristo entendido como principal foco do seu ministério, seja na família ou seja lá fora, quanto a ministro do Evangelho. Então tem coisas que muitas das vezes estão sendo enfatizadas de forma a manter certa graduação protecionista que na prática não tem um vínculo verdadeiro com a palavra, mas sim com grupos restritos que quer democratizar o seu estado de espírito sob uma base em que está querendo tirar de você a unidade com Cristo, você está querendo te excluir, né? Igual Paulo fala: procuro você zelosamente, mas na verdade ele quer te excluir do meio de vós.
E cumprimento a palavra que Jesus falou naquele dia, vos expulsarão das sinagogas. Muitos cuidarão que matando você estará fazendo um favor a Deus. Então quer dizer, por quê? Porque não conheceram a mim nem meu Pai. Tem quantas pessoas que não conheceram a Cristo pela verdade do Evangelho até hoje e começam a falar, não, é porque o ministério lá, que lá tem maçonaria, que tem uma pirâmide no meio, quer dizer, estou provando para ele que não tem nada a ver. Esdras capítulo 6, no versículo 3, versículo 4, diz assim, no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se oferece sacrifício, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Então quer dizer, está falando de quê? 60 por 60 vai dar, côvados são 40 centímetros, vai dar 2,4. Nós acabamos de ler Ageu, a guria mesmo, Ageu capítulo 2, né? Fala a respeito dos fundamentos de Jerusalém. Então a gente começa a ver que tem alguma coisa a ver com a questão de símbolo de maçonaria, não tem nada a ver. A Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Quer dizer, Deus às vezes ele quer que você vá no deserto para você poder entender o limite da sua razão como homem e da razão de Deus como Deus, para que você veja as armações do diabo mediante a fraqueza da carne e as suas limitações, que muitas vezes você se entrega a elas e perde o contato e a comunhão com Deus. Eu quero que você tenha comunhão com Deus. Eu prego o Evangelho para que você tenha comunhão com Deus. E quero também que as pessoas me respeitem nessa qualidade como quem tem integridade diante de Deus. Porque Deus não me deu o Espírito por medida para poder ficar mendigando um favor ou carência espiritual de coisas que na prática o próprio Espírito Santo possa me trazer a provisão delas. Né? Pelo que o apóstolo João chega a dizer, porque o Espírito dele permanece em vós. Não tem necessidade de quem vos ensine. Então quer dizer, eu ensino porque a Bíblia fala, todo aquele que de mim ouviu e aprendeu inspirar a mim. Né? Porque todo será ensinado por Deus, ninguém pode a mim se o Pai não o trouxer. Ainda que Deus tenha, ainda que seja possível Deus ocultar os sábios, entende, revelar os pequeninos, mas entende que o juiz está sobre Cristo. Só Ele pode trazer o Pai verdadeiramente revelado para aqueles que sabem e entendem que o reino do céu só pode ser habitado a Ele como algo exclusivo e personalismo, como que é morada exclusiva de Deus. Mas é necessário que a gente não turbe o coração, mas creia em Deus e creia em Jesus Cristo. E muitas vezes a pessoa quer tirar de você esse estado de espírito que quer causar dúvida, porque quer te monopolizar, quer levar você cativo à obra das trevas. Mas eu quero dizer para você, esse que tem te cativado, que tentar levar você à escravidão, a Bíblia falou assim, ó, aquele que ferir a espada importa que seja ferido a espada. Aquele que leva cativo, cativo também irá. Então estou pregando Jesus Cristo como libertador, salvador e remidor de seus pecados e legitimamente filho de Deus. Não é isso? E eu gostaria muito que as pessoas entendessem justamente minhas convicções em relação à palavra, porque é essa que é a verdade que eu tenho pregado. Eu não tenho pregado coisa alguma que me impeça de me haver, né, diante da palavra, nem preocupando também em explicar coisas que as pessoas querem criar mídia contenciosa, não. Eu não estou pregando Cristo para acrescentar dores às pessoas, não, mas que elas entendam o seguinte aqui, todos pecaram, você tem a mesma oportunidade. Mesma oportunidade. Não é cultura, nem raça, nem cor que faz você menos carente e Deus menos Deus para você. Ele te dá a mesma capacidade de conquistar e você vai conquistar em nome de Jesus. Então, voltando a essa questão, né, e da convicção em relação do meu marco ministerial, que representa a bandeira do ministério, né, identificação, o selo de identificação do ministério, não é isso? Tem mais um respaldo bíblico, né, que relaciona justamente essa convicção minha, que está no capítulo de Zacarias, capítulo 3, diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos, né? Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num dia. Né? Ele fala, num dia ele tirará a iniquidade dessa terra. Ou seja, Deus ele só quer que você guarde as palavras do testemunho, mesmo sendo fraco. Porque ele falou, farei com que os sinagogas de Satanás venham e prostre os seus pés e o adore, para saber que eu te amo, tanto que eu te amo. Apocalipse 3,12, né? Fala sobre a Filadélfia do Senhor. Então Deus quer que você retenha o cabeça que é Cristo, mediante um estado de espírito pronto, separado do mundo, santificado, para que você possa sempre ver uns dos dias do homem em seu renovo. Né? E quando Deus fala sobre isso aqui no capítulo de Zacarias, é o cumprimento do que ele falou com Balaão também lá no livro de Números, né? Quando o profeta, quando Balaque tenta colocar tropeço diante do povo de Israel.
E Balaão chega a dizer, né, como que eu posso amaldiçoar se Deus não quer amaldiçoar, se Deus quer que eu abençoe? Né? E ele chega a dizer que seja o fim dele, né, como um dos dias de Israel. Por quê? Porque é cumprimento de Zacarias 44, versículo 7. Então, quer dizer, Zacarias 44, versículo 7 é a mesma configuração do que está falando aqui, ó, né? Porque do cume capítulo 23 de Números, porque do cume das penhas eu vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre a gente não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Quer dizer, lá em Zacarias 53, a gente fala sobre a virgem, né, que daria luz ao filho, e a Bíblia fala que do pecado, né, do juízo e da opressão foi arrebatado. Jesus Cristo, não quer dizer, você está no mundo e você não pertence ao mundo, então não mistura as coisas de Deus, que Deus te dá, a chamar uma relação coesa com Cristo, com as coisas do pecado lá fora, não. As pessoas estão profanando a própria dignidade e o caráter que Deus tem em Cristo para a vida dele, e depois começa a querer acusar as pessoas que usam o mão da esquerda, o mão da direita, o ministério tal, o ministério X, porque perdeu o vínculo com a verdade da palavra. E como é que ele vai dizer, cumprir o versículo 10 do capítulo 3 de Zacarias, que diz da seguinte forma: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. A videira é Cristo, a figueira é a igreja. E se são videiras, quer dizer, já está ligado em questão de etimologia, raça e cor, quer dizer, não existe ser humano menos humano que o outro, porque serão dois em uma só carne. Agora, se a carne tem a pele mais escura, ou mais espada, ou mais branca, invisível, com certeza ela não tem, porque quem adora o Espírito, o Pai é um Espírito em verdade, sobre a matéria são todos aqueles que aceitou Jesus como Salvador, e acha importante nesse sentido, e vai ser encontrado nessa qualidade. Então, ainda que Samaria governa sobre Rezim, entende-se que é a mesma medida de José, né? Quer dizer, você tem ali um quinto, que no final da matemática, fracionariamente, representa o mesmo 10%, quanto ao melhor da ilha e o melhor do lagar. Não, quer dizer, se você soma os dois, vai dar 5%, mas vai dar 10%. Né? Fracionariamente é o mesmo, é um quinto. Então, tem coisas que as pessoas têm que começar a compreender, como quem tem uma coluna formada em Cristo Jesus, como Nova Jerusalém, que vem de cima, matematicamente falando. Então, quer dizer, eu não estou falando de coisas que o matemático ou o químico não vai entender, quanto mais aquele que quer ignorar coisas que na prática ele não tem como se justificar, porque Deus não é Deus de confusão, não é? Disso tudo quanto meu Pai me deu a entender, eu preciso entender, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quer dizer, aquele que crê em mim faz, se eu faço, fala mais que essa. Então, quer dizer, eu creio naquilo que a Bíblia fala comigo, que eu posso, e não abro mão disso, porque é Deus que me deu em Cristo. Eu não negocio isso com homem algum, nem me pretendo recuar, porque ele quer manter vertente danosa, complicando a liberdade do semelhante dele com Deus e a sede de si mesmo. Porque se eu firmo minha relação com Deus, não tem como pregar Jesus para o meu semelhante. Porque no caso eu sirvo de obstrução. Eu não posso terceirizar o estado de espírito do meu semelhante diante de uma santidade que compete a Deus, mas compete a cada um de acordo com o forcejar dele. Né? Ao se prover do reino do céu como mordomo fiel da justiça de Deus, servo útil por excelência. E no capítulo de Mateus, a Bíblia, Jesus chega a dizer o quanto que isso é arriscado para o cristão. No capítulo 21, ele chega a dizer no versículo 42, disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos, porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedaciar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Você pode contar o pó de Jacó? Então, se você ensina o reino do céu e faz alguém tropeçar, você será chamado menor no reino do céu. Então, vamos dizer assim que a sua bênção está retida, ou posso dizer assim, em gerações, já em muitas gerações, né, vamos dizer assim, por falta da pessoa ter pregado o Evangelho de Deus de forma coesa com a verdade. E aquele que ensinar, a Bíblia fala, será chamado menor no reino do céu. E se aquele que dentro dos homens se torna humilde ou maior no reino, então para mim poder diminuir e Deus crescer, eu tenho que ser um discípulo. Eu tenho que receber o servo de Deus como discípulo e atuar como discípulo. Se é profeta, é como profeta. Eu tenho que respeitar o limite da fé que Deus me dá em Cristo. Ele fala, aquele que vos recebe, recebe a mim. Né? 10:40, né, de Mateus. Aquele que vos recebe, recebe a mim. Aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quer dizer, todos somos um em Cristo. Ou você está no Evangelho, ou você está contra. Dividido contra si mesmo e devastado. Então, não tem como pregar Jesus e negar Jesus ao mesmo tempo. Né?
Eu posso ter a minha individualidade à parte, porque eu sou uma pessoa de livre-arbítrio igual que o outro. Mas eu estar em Cristo e pregar o Evangelho não pode ter a ver particular interpretação sobre isso. Né? Aqui em capítulo 10 de Mateus, quem vos recebe, a mim me recebe. Né? Versículo 40. E a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quer dizer, eu estou trazendo, pregando Jesus, crendo que aquele que me recebe está recebendo quem é Jesus Cristo. E quem está recebendo Jesus Cristo está recebendo o Espírito Santo, o próprio Pai. Que se você está recebendo o caminho, a tendência é você está recebendo a vida. Se você está recebendo a vida, você está recebendo Deus. É a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus. Que vai ancorar a sua alma ao reino do céu pela verdade dessa Escritura, crendo no quê? No nome de quem? De Jesus Cristo. Não é? Porque canal de bênção na sua vida ainda é aqueles que pregam o Evangelho. E eu sou canal de bênção na sua vida. As pessoas que pregam o Evangelho verdadeiramente são canal de bênção na sua vida. Você será canal de bênção na vida de pessoas que você também tem agregado valores com o reino de Deus e preservado eles, mesmo sendo fiel no pouco ou no muito. Porque por mais simples que seja o seu talento, ao ser granjeado, ainda que seja um, ele terá o retorno de 100%. É como grão de trigo. É necessário morrer, é necessário germinar. Mas quando dá fruto, vai ser abundante. Será como grão de mostarda. Quer dizer, Deus faz próximo os seus caminhos pela verdade do Evangelho. Amém? E João 17, Jesus confirma essas coisas, né? João 17, João capítulo 17, né? Versículo 20, capítulo 17, versículos 19 e 20. Diz da seguinte forma: e por eles me santifico a mim, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Então, quer dizer, esse versículo aqui mostra denotativamente que Jesus Cristo é o que era, o que é, o que há de vir. Então, quer dizer, ele santificou por você e já pensou em você cá na frente, ou lá na frente em relação à geração, tendo ele como marco da ressurreição e da vida. Diferente qual é o marco em que a pessoa vai nascer ou renascer. A Bíblia fala que crê em mim será salvo, não entrará em condenação. Aquele que não crê já está condenado. Então, se há ressurreição para aqueles que vão ser condenados eternamente, há ressurreição também para aqueles que vão ser salvos eternamente. Mas Jesus Cristo é o marco da ressurreição e da vida em qualquer tempo, em qualquer princípio em que haja uma humanidade sobre a terra. Amém? E a igreja tem que cumprir o papel dela de apregoar o reino e levar o reino e povoar o reino do céu de pessoas salvas, resgatadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. E a minha finalidade é essa, ao apresentar o caminho, né, em que o Senhor me faz discípulo semelhante ao mestre, servo semelhante ao meu Senhor, não maior do que ele, mas à medida, à mesma estatura, instruído como bom escriba, a oferecer, a levar pessoas a crer no reino do céu, e não manter vertentes sociais danosas de pessoas que na prática, se ela for pregar a cultura por meio de Israel, ela estaria reprovada. Né? Por quê? Porque aqueles que não receberam, como é que ele pode dizer algo de santidade para mim se eles seriam um dos precursores a entregar o próprio Cristo? Então, quer dizer, se é de Deus que isso acontecesse, isso faz com que todos nós sejamos pecadores, né? Agora Paulo fala, se o fermento é santo, a massa toda é santa. Então você pode ter certeza, quando Deus revelasse a eles de forma plena, isso fará com que todos nós tenhamos uma só unidade com Cristo, indiferente de barreiras culturais ou políticas ou religiosas. Amém? Porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da vinha, não é? E no capítulo 21, versículo 21 do capítulo 17 ele fala: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste a mim. Amém? Então que seja compreendido que o Ministério Batista Universal prega o Evangelho de Cristo diferente de quaisquer tipo de vertente, com pessoa livre. Que a Bíblia fala, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Qual que é essa casa? Essa casa é teu corpo, o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo não é ministro do pecado. É quem comete pecado, é escravo do pecado. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que o Filho se liberta? Porque Deus tem dúvida que Jesus pode te libertar? Não. Porque você tem a mesma unidade com Ele. Ele está em você, mesmo sendo pobre de espírito, mas você tem que fazer com que, ao forcejar pelo reino, o Espírito de Deus te ancore a verdade da palavra e você começa a trabalhar por ela, né? Cumprindo o capítulo 26 de João, né? Do 27 ao 29. Né? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual Filho do homem vos dará, porque a este Deus o Pai o selou. Né? Ah, Senhor, como poderemos, né, fazer as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Quem que Ele enviou? Jesus Cristo. Amém? Então, que você possa receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida e seja verdadeiramente liberto, salvo e se despenda de coisas que na prática representa nada mais do que um perfil
de um caráter sobre a matéria ou sobre a sua organização social, política ou religiosa que define você diante do seu semelhante. Porque são pessoas que de alguma forma estão pregando Cristo como anátema, por contenção, querendo julgar dores da sua aflição e querendo, tipo assim, manter vertente social danosa. Quer dizer, eu não posso nem aceitar hoje coisas que na prática poderia vir diretamente de Israel como base do evangelho anterior. Por quê? Porque Jesus falou assim, se fosse creste em Moisés, em mim havia escrito, porque de mim ele escreveu. Então, se o que levou eles a não crer faça com que hoje você seja salvo, então tema, né? Não é verdade? Porque Deus pode, se Deus cortou os né, vamos dizer assim, os ramos naturais, então pode ser que também não poupe a ti, né? A próprio apóstolo Paulo chega a dizer isso. Então tema, né? Teme. Então quer dizer, você tem que ter temor às coisas de Deus. E Deus chamou você para ter liberdade. Morada exclusiva, onde, ó, o que ele fala no capítulo 14, versículo 1 de João? Não turbe o vosso coração, crês em Deus, crês também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então quando Deus chama você, fala que você vem sendo pobre de espírito herdeiro do reino, ele está chamando você de morada. Só que você tem que trazer essa realidade de um espírito santificado, segundo o dom perfeito de Deus, segundo a plena estatura de Jesus Cristo. Amém? Para a sua vida, homem feito em plena santidade e justiça. Você pode se prover disso uma vez que você se alimenta da palavra de Deus e tem essa plenitude do Espírito. Então não segue coisas em que, se você for levantar ou falar qualquer coisa, você se vê como pecador, não? Ou pecando contra o seu irmão, não? Porque com certeza ele é uma pessoa livre, ele é a morada de Cristo. Né? Levarei-vos para mim mesmo, para que onde estiver esteja vós também. Amém? Então que o Senhor Jesus esteja contigo e você se deixe canalizar pelas todas as virtudes do reino do céu para a sua vida, todos os dons do Espírito Santo, todas as virtudes, e seja verdadeiramente um novo homem na cidade do Espírito e se desprenda de coisas que na prática vêm causar divisão, né, separação, para tirar você do reino. Vá debaixo da figueira do seu semelhante, né? Seja convidado, convide, ou louve a Deus, busque o Senhor, né? Faça com que Jesus falou com Natanael, vereis os anjos descerem e subirem sobre os filho do homem. Permita que Cristo seja entronizado no teu coração, a guardar o mandamento do Senhor, a praticá-lo, para que o Pai possa te amar e ele se manifeste a ti. Venha você e faça morada. É o que nós estamos precisando, é isso. Você não vai deixar, por exemplo, eu não vou deixar de ser o Eduardo, meu ministério não vai deixar de ser Igreja Ortodoxa, Pentecostal, Batista Universal, mas eu posso estar debaixo de qualquer outra figueira onde Jesus Cristo é verdadeiro videiro, vou estar louvando o Senhor na comunhão com meus irmãos. Claro, eu não vou negociar minha coroa, nem deixar ninguém roubá-la, nem dar o que é santo aos cães, nem pegar os porcos. Não que meus irmãos não sejam, mas eu tenho que entender que Deus me deu um ministério, Deus me deu uma exclusividade de relacionamento com Ele, e vou respeitar meu semelhante nessa qualidade, porque Ele tem um nome, Deus nomeou Ele, para que Ele vá e dê fruto e o fruto dele permaneça. Eu quero que o meu também permaneça, seja em comunhão com Ele ou seja em comunhão com Deus. Eu não tenho que me deixar escravizar, mas eu tenho que entender que Deus me chamou à liberdade. Porque o fruto do Espírito é adquirido em liberdade, em sanidade e paz, não em conflito. Então, em nome de Jesus, que Deus repreenda todo o conflito. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar ao Senhor, pedir ao Senhor Deus que a explicação da base de formação desse ministério seja coesa no coração dessas pessoas que estão ouvindo, estarão ouvindo, né, essa ministração, porque eu pretendo fazer conhecido o Teu Evangelho, mas de forma plena. E eu quero que o Senhor pede ao Senhor, em nome de Jesus, o Senhor repreenda todo espírito contrário, toda coisa forjada pelo inferno que tem tentado causar divisão, né, diante esse intercâmbio, né, de ligação entre eu e os ouvintes, as pessoas que ouvem a Tua palavra mediante a minha pessoa, ou causando qualquer tipo de demanda em que as pessoas não têm nada a acrescentar na minha vida e nem eu acrescentar na vida dela. E ele também não está me convencendo de mídia imperiosa a curto, nem a médio e longo prazo, porque eu creio na verdade do Teu Evangelho e posso ter certeza, se eu não for viver dele pela verdade da Tua palavra, eu tenho que viver profissionalmente naquilo que eu tenho liberdade de exercer algum ofício. E eu não vou deixar de pregar o Senhor contra isso, porque eu creio em Jesus Cristo como verdade e o Senhor como Deus. E não tem outro homem, nem Deus, nem autoridade entre mim e Ele, que eu não terceirizo meu espírito nesse sentido. Então, todo isso contrário, tentar criar qualquer tipo de marca ao contrário, a verdade da Tua palavra em minha vida, seja repreendido, seja aniquilado, seja extinto, desinstituído de poder, em nome de Jesus. Todo ponto de aderência seja removido em nome de Jesus Cristo. Toda mídia velada por Satanás caia por terra, bate em retirada, em nome de Jesus. Eu desconheço, Satanás, todo o poder das trevas que você tem usado na vida de pessoas, você tem canalizado ou entronizado espírito maligno. Porque no meu coração está entronizado Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, na vida dessas pessoas também, porque eu declaro a libertação delas em nome de Jesus e a sua derrota, porque Deus me deu o poder de pesar serpentes e escorpiões e destruir todo o poder do inimigo. Eu declaro essa realidade em minha vida contra todas as suas armações na vida dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e te repreendo em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus.